Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o tema Batalha Espiritual Vencendo em Cristo Jesus. Quero pedir a todos vocês também que venham estar se inscrevendo no canal, como deixando o seu like, e não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa estar apresentando a Deus. E acione também o sino da notificação, para que quando eu produzir novos vídeos para o canal, você venha a ser notificado. Vamos agora fazer uma breve oração e logo em seguida já entrar na palavra de Deus. Pai, eu peço perdão por todos os pecados cometidos, me purifica, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E usa a minha vida de uma forma poderosa. Apresento nas tuas mãos a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Visita, meu Deus, as suas necessidades, trabalha na vida do teu servo, da tua serva, trazendo revestimento. Nós vivemos nesse presente momento em uma guerra espiritual muito grande. A tua igreja está no centro desta batalha, mas o Senhor, meu Deus, que já venceu, meu Deus, o inferno, as trevas, já nos deu a vitória. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que neste momento, através da tua poderosa palavra, o Senhor venha falar conosco, trazer direcionamento, iluminação, Senhor, para que teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler o capítulo 17 do livro do Êxodo, o versículo 8 em diante. Depois vamos ler também alguns outros livros para que nós possamos melhor compreender todo esse contexto e aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Êxodo capítulo 17, verso 8 em diante está escrito: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Verso 9: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Verso 11: E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Vou parar um pouco aqui para nós fazer uma pequena observação no versículo 11. Observe bem o versículo 11. Amém? E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Guarde no seu coração, nós vamos trabalhar esse versículo ainda. Versículo 12: Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que, assentando-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram nas suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Verso 13: Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Glória a Deus. Meus amados, nós podemos observar aqui nessa leitura que acabamos de fazer, o povo de Deus está saindo do Egito, indo para a terra prometida, e nesse trajeto, o povo passou por muitos momentos de aflição. O povo teve que enfrentar muitas batalhas, muitas guerras, muita oposição até entrar na terra prometida. E não é diferente para com a minha vida e para com a sua vida. Nós saímos do Egito, estamos num trajeto entre o Egito e a terra prometida. E dentro desse trajeto entre o Egito e a terra prometida, nós vivemos em constante batalha espiritual. Nós podemos observar aqui dentro desse contexto uma guerra espiritual muito grande, uma batalha espiritual muito grande, onde Ameleque, o povo que se opôs um tempo, um período ao povo de Deus, sempre este povo se levantava contra o povo de Deus. Você vai ver por toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, os filisteus se levantando contra o povo de Deus, como também Ameleque se levantando contra o povo de Deus, para impedir o progresso do povo de Deus,
para impedir que o povo viesse continuar dentro do propósito de Deus, para impedir que o povo viesse entrar na terra prometida. Então nós vivemos uma constante guerra, constante batalha. Mas observa, Moisés, servo do Senhor, está com autoridade sobre as suas mãos. Moisés, servo do Senhor, repito, está com a autoridade de Deus sobre as suas mãos. Observe que quando o inimigo se levanta, logo Moisés toma um posicionamento juntamente com Josué, um homem de guerra, um homem de peleja. Ele se posiciona. O inimigo se levantou, Moisés e Josué se posicionam. Sabe o que Deus está dizendo? Se o inimigo se levantou contra a sua vida, Deus está dizendo, se posiciona diante dessa circunstância, porque Deus é contigo. Observe que a autoridade já está com Moisés. Deus está dizendo, a autoridade já está com você. Você já tem a autoridade para se opor ao teu adversário, ao teu inimigo. Aqueles que se levantam na nossa trajetória, Deus está dizendo, eu já te dei autoridade. A vara de Deus que o Moisés fala, a vara de Deus estará comigo no monte lugar de oração. Para a gente vencer uma batalha, para a gente vencer as nossas guerras espirituais, porque a guerra é no mundo espiritual, tudo que manifesta no plano físico, primeiro acontece no plano espiritual, e essa guerra é pelo Espírito. Essa guerra nós vamos vencer pela palavra. Esta guerra nós vamos vencer em Cristo Jesus. E nós vamos entender e vamos ver algo profundo aqui dentro desse contexto. Observe, Moisés se posicionou diante de uma guerra. Josué se posicionou diante da batalha, diante da dificuldade, diante da oposição. Sobre a vida de Moisés há uma autoridade. O cajado é a autoridade que Deus deu para Moisés para operar os sinais e maravilha no meio do povo de Deus. Repito, Deus está dizendo, eu já te concedi autoridade, eu já te concedi poder em Cristo Jesus para se posicionar, porque o inimigo ele vai sempre se opor à sua vida. E Moisés fala, desce para o vale, porque eu vou subir para o monte. Observe que Moisés sobe para o monte. Repito, monte, lugar de oração. Para nós vencer é através da oração. Deus nos deu autoridade, mas nós devemos usar essa autoridade. Marcelo, e como que eu uso a autoridade que Deus já me deu? Através da oração. Mas tem outro princípio que nós vamos já ver para que tudo isso aconteça e nós possamos seguir vencendo as guerras que vai se opor diariamente durante o tempo que nós tivemos aqui peregrinando nesta terra. Moisés está no monte agora. E Josué, juntamente com alguns homens que ele escolheu, homens de batalha. Estamos numa guerra e Deus não conta com covarde. Josué era um homem valente e ele escolheu homens valentes também para ir para a guerra. Para nós vencer em Cristo Jesus, precisamos estar com pessoas do nosso lado com a mesma visão. Para nós vencer, vou repetir, as nossas guerras em Cristo Jesus, precisamos também ter pessoas do nosso lado que têm a mesma visão, o mesmo espírito, o mesmo direcionamento, o mesmo foco, para que possa se engajar e assim possa romper as fortalezas, romper a oposição e o nome do Senhor ser glorificado. E assim, a gente continuar na nossa caminhada em Cristo Jesus. Observe que Moisés, quando chega no monte, lugar de oração. Deus está dizendo, sobre para o monte. Especificamente ir para o monte, Marcelo, orar? Não, Deus está falando de oração, porque quando fala de monte, fala de lugar de oração. Deus está dizendo, ore. A guerra você vai vencer, primeiro, posicionamento. Segundo, oração. Terceiro, você precisa ter pessoas para te ajudar e interceder para que você possa vencer. Observe que Moisés está no cume do monte. E a princípio nós entendemos no versículo 12 que Moisés, quando ele chega no monte, ele está em pé. Por que, Marcelo, que Moisés está em pé? Aonde no contexto está dizendo isso? O versículo 12. Porém, as mãos de Moisés era pesada, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para que assentasse sobre ela. E Arão e Hur sustentaram nas suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então entendemos que Moisés estava com o cajado levantado no monte
intercedendo. O que Moisés estava fazendo no monte? Intercedendo pelo povo de Deus. Josué está no vale lá embaixo. Moisés está no monte em cima, intercedendo. Observe que no versículo 11 diz que enquanto Moisés estava com seu braço levantado, com a autoridade que estava na sua mão, que era o cajado, ou seja, orando, intercedendo, clamando a Deus, para Deus dar vitória a seu povo, Josué e os seus guerreiros, o restante do povo, lá no vale, prevalecia. A espada estava cortando de ambos os lados, lá no vale. Por quê? Porque Moisés estava intercedendo pelo povo. Enquanto ele intercedia, tinha vitória lá embaixo. Enquanto ele estava orando, o povo ia vencendo. Enquanto ele estava clamando, o povo ia rompendo. Enquanto ele estava se posicionando, o povo ia vencendo. Mas observe que chega o momento que Moisés se cansa. E ao se cansar, ele baixa a sua mão. Quando ele baixa a sua mão, automaticamente ele deixa de interceder. Ao deixar de interceder, o povo adversário começa a prevalecer contra o povo de Deus. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando você se posiciona, usa da autoridade de Deus, debaixo de oração, assentado sobre a pedra. Esse é um dos principais pontos que nós vamos aqui falar um pouco dentro deste contexto. Primeiro, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Segundo, vou me posicionar. Terceiro, vou buscar em oração a Deus. Quarto, que é o principal, assentado sobre a pedra. E você vai já entender isso. Observe que o povo está prevalecendo agora contra o povo de Deus. O povo adversário está prevalecendo. O inimigo está oprimindo. O inimigo está destruindo o povo de Deus. Vidas estavam caindo por terra naquele momento ali. Almas estavam caindo por terra naquele momento. Mas observe que quando Moisés deixa de interceder por causa do cansaço, nesse momento, tem pessoas que estão assistindo este vídeo que se encontram cansados. Nós cansamos na nossa trajetória, é bem verdade. Somos seres humanos. Nós somos carne. E tem momento que nós estamos afadigados espiritual. Tem momento que nós estamos cansados fisicamente, psicologicamente. E precisamos, neste momento, de irmãos que têm a mesma visão, que é o que eu falei a princípio, para que, juntamente conosco, possa continuar rompendo a meia dificuldade e as meias provação. Observe que, quando Moisés se cansa, logo Arão e Ur, que estava juntamente no cume do monte com ele, toma uma direção, toma uma posição. Eles vê uma pedra, uma rocha ali do lado, e coloca aquela rocha debaixo de Moisés. E coloca Moisés para sentar sobre aquela rocha. Quando isso acontece, Arão e Ur, cada um pega de um lado, um pega na mão direita de Moisés e o outro pega na mão esquerda de Moisés e ergue os braços de Moisés para o alto, onde está na sua mão o cajado, ou seja, a autoridade, e eles três, em comunhão, na mesma fiação, voltam novamente a interceder. Observe, eles voltam novamente a interceder em comunhão, irmãos unidos. O cordão de 3 dobras é mais forte e podemos resistir mais ao adversário. Observe que a igreja ela vai trabalhar em comunhão. A igreja, quando ela trabalha em comunhão, ela prevalece. E nós precisamos, muitos momentos da nossa vida, de pessoas para nos ajudar a interceder. Interceder pela nossa vida, interceder pelo povo de Deus, pois chega o momento do cansaço. Nesse momento tem pessoas que estão cansadas espiritualmente, afadigadas, como eu falei anteriormente. Mas Deus está levantando pessoas para colocar do teu lado, para te ajudar a buscar a presença de Deus, interceder pela sua vida, pegar na tua mão, aleluia, e participar das tuas aflições também. Deus está levantando pessoas para te ajudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando isso acontece, eles levantam os braços de Moisés, os três em comunhão, assentados sobre a rocha lá embaixo.
O povo de Deus que estava anteriormente sofrendo um ataque inimigo, uma retaliação do adversário, começa novamente a se levantar e a fluir na guerra. A espada está cortando dos dois lados. Enquanto a pessoa está intercedendo, a espada está prevalecendo. Lembre-se que a espada é a palavra de Deus. Por isso é importante nós interceder por aqueles que estão no campo, por aqueles que estão nos vales, por aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele pede oração para que a porta da palavra se abra e Deus venha manifestar como convém manifestar, para que ele fale a palavra do Senhor, manifestando o ministério de Cristo pelo Evangelho. Então, quando nós oramos e intercedemos, a palavra ela vai prevalecer. A palavra vai penetrar no coração do inimigo, alcançando novas vidas, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus está levantando pessoas para te ajudar a interceder. Você que está fraco, desanimado, triste, cansado da caminhada, Deus está te fortalecendo nesse momento. Vamos aqui entender outro ponto muito profundo. Observe que no versículo 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. O que significa esta pedra? Essa pedra aqui que Arão e Ur pegou para Moisés sentar, ela tem um significado muito profundo dentro das Escrituras. Vamos ler Mateus 16, o versículo 18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O Senhor Jesus dizendo, apontando para si mesmo: eu sou a pedra. Então, quando Arão e Ur pegam aquela pedra e coloca debaixo de Moisés, para Moisés assentar-se sobre ela, para que ele pudesse ficar firme. Observe que no texto seguinte, Moisés, depois que assenta, ele fica o dia inteiro firme com seus irmãos, ali com seus braços erguidos, porque está sentado sobre a pedra, sobre o fundamento. O que é a pedra? A pedra é Jesus Cristo, é um símbolo de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo, para nós vencer, tem princípios. Primeiro, autoridade de Deus sobre nossa vida. Segundo, posicionamento. Terceiro, oração. E o principal, temos que estar sobre a pedra, ou seja, debaixo da autoridade da palavra. Nós temos que estar sobre a palavra de Deus, ou seja, debaixo dela, debaixo da palavra. Porque quando nós vamos para as guerras, para as pelejas, para as batalhas espirituais do nosso cotidiano, sem estar debaixo da autoridade da palavra, obviamente não vamos prevalecer. Mas se estivermos debaixo da autoridade da palavra, obviamente vamos prevalecer. Por quê? Porque nós estamos indo na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos indo à peleja, revestido pela palavra, direcionado pela palavra. E a palavra é escudo, a palavra é espada, a palavra nos protege, a palavra traz à existência aquilo que não existe. Então há esta necessidade de nós compreender esses princípios para que possamos ser bem-sucedidos na nossa trajetória em Cristo Jesus. Então esta rocha, ela representa Cristo, ou seja, eles estavam ali intercedendo, estavam em guerra, mas estavam debaixo da autoridade da palavra, afirmado, firme, porque estava na palavra do Senhor. Amém? Vamos ler ainda o capítulo 7, versículo 24 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é o seguinte, desceu chuva, correram os rios, assoparam os ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificado sobre a rocha. O cair a chuva, o correr os rios, o assoprar os ventos, fala de tempestades, fala de lutas, de provação, de oposição que enfrentamos diariamente na nossa trajetória em Cristo Jesus, enquanto estivemos aqui nesta terra. No entanto, uma vez que nós estamos edificados como casa, quando ele fala a palavra casa, ele está se referindo a nós, casa espiritual. 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Vós como casa espirituais. Nós somos casa, pedras vivas. Então, uma vez que nós estamos edificados sobre a rocha, Jesus Cristo, Jesus, a palavra de Deus, vai vir a chuva, vai vir as correntezas da vida, vai vir os ventos. No entanto, por causa de um posicionamento de estarmos edificados
sobre a palavra, nós vamos prevalecer, porque nós vamos vencer pela palavra de Deus. Aleluia. Nós vamos vencer pela palavra. Então guarda esta palavra no teu coração. Deus é contigo. Usa esses princípios, porque o Senhor vai te dar a vitória e o nome do Senhor será glorificado. Oremos para nós terminarmos este vídeo. Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos sobre a vida dos meus irmãos. A todos aqueles que neste momento estão assistindo este vídeo, que o Senhor venha fortalecer nesta guerra, nesta batalha que teu filho e a tua filha está, que o Senhor venha trazer revertimento, graça, direcionamento, em nome de Jesus Cristo, que as fortalezas do inferno venham cair por terra, e o nome do Senhor venha ser engrandecido. Vai rompendo, Senhor meu Deus, a meia a tempestade, vai rompendo a meia dificuldade, vai fortalecendo o fraco, aquele que está desanimado, cansado, fadigado, meu Deus, o psicológico abalado de tanta luta, tanta provação. O Senhor está levantando intercessores, sim, o Senhor está levantando mais irmãos e irmãs para estar juntamente com o teu servo, com a tua serva, ajudando em oração e intercessão. E enquanto nós oramos, o Senhor vai vencendo, o Senhor vai dando a vitória no nosso lar, na nossa casa, no meio da igreja. Enquanto nós intercedemos a palavra que muitos estão pregando em outros lugares, a palavra vai prosperando. Precisa da intercessão, precisamos apresentar, precisamos, meu Deus, clamar, porque através do clamor, Senhor meu Deus, através de um posicionamento e sob a autoridade da tua palavra, edificado sobre a palavra, vamos prevalecer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe as vossas vidas grandemente. Ficam na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.